Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para as apresentações do Projeto Integrador 1, né, dos alunos. Vou pedir desculpas pelos ruídos de fundo aí de criança, tá? Então, agradeço a presença de todos, né? Essas apresentações serão por parte dos alunos, né, do BEI Ciências, e as apresentações terão em torno de duração de 15 minutos, né, com mais uns 10 minutos para arguições, tá? 5 a 10 minutos de arguições. Tá bom? Então, estabelecendo aqui, primeiro quem vai apresentar, Sayonara, tá? Charles, Cibele e Gustavo, tá? Bom, como a Mabelle, você é orientadora de 2, não é isso? Correto? Isso, professor. Eu posso fazer a sugestão, então, de ser primeiro a Sayonara, depois o Gustavo, que é o orientador, é a Midian, depois você ficaria por último, a Mabelle, porque, de qualquer forma, você vai ficar por último. Sem problema, tranquilo. Pensando assim que você tem mais. Então, podemos fazer dessa forma? Pode sim, tranquilo. Tá certo, então. Então, Sayonara, você pode carregar sua apresentação, tá bom? Tá ok. Agora. Sayonara, você vai apresentar pelo celular? Isso. Tá. Se você quiser enviar a apresentação para mim, para que eu possa ir passando para você, também pode ser feito, tá? Para facilitar para você, tá bom? Então, deixa eu enviar aí no seu WhatsApp, rapidinho. Tá bom. Chegou aí, professor? Certo. Sayonara, eu vou pedir para você ir falando, passa, que aí eu vou passando os slides na medida que você tiver necessidade, tá bom? Então, eu não vou estar vendo ninguém aí, eu vou até desligar minha câmera, tá? Não vou estar visualizando ninguém, porque eu vou estar visualizando os slides, tá bom?
Então, gente, boa tarde a todos aí. Eu sou Sayonara Alves de Alcântara, né, a aluna aí do curso de BI Ciências, né? E o meu projeto, ele tem como tema conhecer e entender a montagem, o funcionamento e a aplicação de algumas pilhas e os cuidados necessários para o descarte correto das pilhas e baterias. Este é o tema deste primeiro projeto integrador, né? A minha equipe executora aí foi por mim, né? E também através da minha orientadora, a professora Débora, né? E vou abordar um pouquinho aí deste assunto, deste tema. Pode passar, professor. Então, a introdução deste trabalho, este é um tema, né, muito assim, abordado por conta que é uma questão que a gente convive, né, sobre pilhas e baterias. Então, embora tão úteis cada vez mais, peraí, tá cortando aqui. Cortando um pedaço. Cada vez mais presentes em nosso dia a dia, dificilmente paramos para pensar nos princípios que envolvem o funcionamento das pilhas e baterias, desde os primórdios dos métodos práticos de geração de eletricidade até seu descarte. Então, assim, a pilha e a bateria, ela tem, assim, uma história muito longa, é uma história aí que vem há mais de 200 anos, né, de estudos através de cientistas, desde a sua descoberta até os nossos dias de hoje, né, com a utilização de pilhas e baterias, que muito tem crescido, né, com o uso aí de aparelhos eletrônicos. E assim, então o seu uso ele tem sido muito grande, né, devido à demanda, né, da população, tem crescido muito. E assim, como eu disse, ela tem uma história, né? Ela começou assim esse estudo das pilhas, né, da criação das pilhas e baterias, ela começou através de um experimento realizado com uma rã, né, com as pernas de uma rã, que Galvani, ele descobriu que com as pernas de uma rã, através ligando lá fios de metais, ela emitia uma eletricidade, né? Então, ele foi fazendo estudos e foi fazendo ali experimentos, né? E comprovando a sua teoria, né? E, a partir daí, ele foi fazendo outros experimentos o que levou, assim, a caminhos, né, de desenvolvimento de pilhas. Ele, utilizando aí elementos químicos, ele descobriu a pilha galvânica, né, conhecida pilha galvânica, que foi realizada aí através de dois metais. Ele chegou a este discernimento desta pilha. E mais ou menos em 1800, Alessandro Volta, ele pegou aí um embalo, né, de Galva, com a pilha de Galvani, ele pegou esse embalo e, a partir daí, ele criou a primeira pilha, né, utilizada de discos de cobre e zinco, né, que é a pilha conhecida como a pilha de Daniel, né. E tem como é funcionada essa pilha. Aí do lado tem uma imagem, né, essa imagenzinha aí, do lado que foi com o cobre, né, e o zinco. E como que ela funciona? Ela funciona através de uma solução, né, uma solução de sulfato de cobre com sulfato de zinco, né, para
em meio assim aquoso, para que chegar a emitir a eletricidade, né? Como veja aí na imagem, vocês podem observar, mostra a imagem aí de uma lâmpada, né? Uma lâmpada acesa em meio a este experimento. Então, esta foi a primeira pilha, né? A pilha de Daniel. E as pilhas, elas contêm, né? Metais. E tem aí uma figurinha, né? Que eu coloquei aí sobre alguns metais que são encontrados. Tem aí isso aí no interior da pilha, tá? Inclusive tem um metal aí que eu fiz uma pesquisa sobre ele, que é a grafita, né? E ela assim é um metal, a grafita ela é um metal natural, né? Em sua composição ela contém carbonos e assim tem outros compostos, né? Que é formado como o zinco, o dióxido de manganês, que é formado aí com as pilhas. E tem metais aí, metais pesados, que esses metais eles podem trazer, né, problemas para a nossa saúde. E assim, às vezes as pessoas não têm tido, talvez por não ter tido orientação, né, do uso desse produto e tem levado, às vezes, um descarte de forma incorreta desse material. Com esse aumento, né, das pilhas e baterias, então, como eu disse, aumenta mais o número, né, de utilização de aparelhos, e tem a figurinha aí do lado que mostra o que pode acontecer, né, com o descarte, né, dessas pilhas jogado de qualquer maneira, né, a lixo, às vezes até jogado no solo, né, que fica a céu aberto e traz muitos danos para o nosso solo, para a nossa saúde. E o descarte, ele tem que ser feito, assim, um descarte consciente, por ser um material, assim, que causa danos, né? Então, é importante que seja feito um descarte com consciência. Mas será que as pessoas, elas sabem, ou elas têm conhecimento, né, do que a utilização desse material ele seja tão ofensiva assim, para a nossa saúde? Eles têm assim, conhecimento da forma correta desse descarte? Então, assim como este estudo, ele visa aqui conhecer, né, como se dá o funcionamento dos tipos de pilhas, foi o que eu disse, pilhas e baterias, desde a sua descoberta e também ao descarte, né? Cabe aqui investigar quais os impactos causados com o descarte de forma inadequada, ampliando a discussão sobre este campo de pesquisa. Então, é um campo de pesquisa que requer, assim, uma discussão, né, estar de forma ali, indo até as pessoas, perguntando, levando elas a colaborar, né, com essa pesquisa. Então, assim, o referido estudo, né, ele pretende, primeiramente, realizar uma pesquisa com moradores de entidades da cidade de Teixeira de Freitas ou região. Então, eu pretendo, assim, realizar uma pesquisa de início, né, com os moradores de Teixeira aqui, região, os vizinhos, né, pessoas que a gente convive, e com entidades também aqui da cidade ou região, né. Pode passar, professor. Então, esse trabalho, ele tem como objetivos, né, ele tem como objetivos aí saber de um grupo de pessoas, de moradores da região aqui de Teixeira de Freitas, quais as pilhas mais utilizadas e sobre como estão descartando pilhas e baterias.
Então, como eu disse, é chegar junto, né, a essa população, perguntar quais os tipos de pilhas que eles mais utilizam, como é feito, assim, o descarte após o uso dessas pilhas, como eles fazem o descarte, né, para conhecer mais de perto, né, a problemática que é com o descarte feito de forma inadequada. Também investigar a composição do material encontrado nas pilhas e baterias utilizados pelos entrevistados e como deve ser feito o descarte deste material. Aí após a resposta, né, investigar a composição do material nas pilhas, como está sendo feito, né, se for jogado de qualquer maneira, que venha ser feita assim, uma investigação e levar uma orientação também, se for feito de um descarte de qualquer maneira, né, para que eles venham assim conhecer que existe uma forma, inclusive existe uma lei, né, que ampara fazer um descarte da forma correta para não trazer prejuízos para o nosso solo, para nós, para a nossa saúde. E conhecer também a história do desenvolvimento das pilhas e baterias, né, que por trás, né, da utilização da pilha, deste aparelho, então há uma grande história, o que eu relatei aqui um pouquinho dessa história, né. Também avaliar os impactos sanitários e ambientais causados pelo descarte inadequado de pilhas e baterias portáteis, né, fazer uma avaliação sanitária, né, como as causas, né, pelo descarte, quais as causas que têm levado, né, se tem acontecido uma problemática maior com alguém, ou conhecer um pouquinho mais a questão aí dos impactos sanitários, né? Analisar a legislação brasileira específica a esse tema, no sentido de verificar sua adequação e aplicabilidade. Então, às vezes, muitos aí não sabem, né, que existe uma lei brasileira, né, que ela verifica, né, a adequação, a aplicabilidade desse material. Mas, às vezes, muitos não, pode ser que não tenha conhecimento dessa lei. E também, às vezes, muitas das vezes a lei, ela existe, né, no papel e não tem muita divulgação, né, então que as pessoas que utilizam possam ter esse conhecimento e até chegar a fazer a forma correta do descarte desse material. Também analisar e elaborar o material didático, adequada distribuição à população, com o objetivo de conscientização ambiental, apresentando alternativas de descarte correto das pilhas e baterias, seja um folder, uma marca de texto ou uma cartilha explicativa, né? Então, isso aí são formas, assim, de elaboração de material para uma conscientização, né? Depois de ser feita uma abordagem de como eles fazem o descarte, explicar qual é a forma adequada, né, de se fazer esse descarte, trazer aí um material que venha conscientizar, né, a população e as entidades aqui pesquisadas, né? Pode passar. Então, material e métodos. O estudo se enquadra como uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo e de cunho descritivo, né? Então, de caráter qualitativo, né? Que eu vou estar fazendo adquirindo assim, informações, né, qualitativas sobre este tema. Este estudo também ele tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Então, aí ele
tem como principal finalidade, né, esclarecer ou modificar conceitos, né, ideias das pessoas através das entrevistas que serão feitas, né? Então, são hipóteses que podem ser levantadas, né, para possíveis estudos aí posteriores. Para a concepção do trabalho, a metodologia será dividida em 3 partes, com foco na caracterização das dificuldades da elaboração e implementação de um projeto socioambiental, bem como a manutenção do mesmo. Então, este projeto, ele visa aí um bem, né, para o meio ambiente e também para a sociedade, né, a sociedade como um todo aí. Entrevista com moradores de Teixeira de Freitas, através de um questionário semi-estruturado para investigar quais as pilhas e baterias mais utilizadas pelas pessoas e sua formação de descarte. Também o levantamento bibliográfico, né, e documental, a identificação e leitura preliminar de artigos científicos, dissertações, textos publicados em revistas, sites, sobre a composição, origem e formação e descarte das pilhas e baterias, utilizados pelos entrevistados. Também será realizada a leitura de legislação pertinente para a familiarização com assuntos relacionados. Então, são textos, né, artigos, uma busca aí ativa nesses sites, livros, né, que venha trazer mais conhecimento para esse tema escolhido, né, esse descarte aí de pilhas e baterias. E uma produção de material didático adequado à distribuição à população, com o objetivo de conscientização ambiental, apresentando alternativas de descarte correta das pilhas e baterias, seja um folder, marca-texto ou uma cartilha explicativa, né, que são os materiais aí que se pretende utilizar nesse projeto, né, para a concretização deste projeto. Pode passar, professor. Então, os resultados esperados, né, desse projeto, espera-se que com este projeto inicial seja possível aprimorar o conhecimento sobre o tema aqui tratado, através da descrição, interpretação e do resultado com as pesquisas realizadas, né? Então, espero aí que seja um resultado, né, positivo, um resultado que traga, assim, um alerta, né, para a população, para a sociedade, né, e assim, para nós também, a conscientização, às vezes, até para a nossa família, né, que muitas das vezes estão pertinho da gente e faz de forma incorreta o descarte deste material. Então, é um estudo, assim, pelo que eu tenho pesquisado aqui, é bastante amplo, né, envolve, assim, uma demanda, assim, grande, né, que é uma utilização, esse material, ele é muito utilizado, né, muito utilizado no Brasil, no mundo todo, então, ele requer aí um pensar melhor sobre esse assunto, uma pesquisa melhor, né, de um abordamento que tem muito o que se falar sobre este assunto. E também conhecer mais sobre a composição, funcionamento e história das pilhas e baterias, bem como evidenciar os riscos do descarte inadequado, promovendo ações ambientais de conscientização. Conhecer a história, né, mais a fundo, fazer com que as pessoas conheçam essa história, que por trás dessa pilhinha que a gente usa, há uma história, assim, que tem um grande marco, né, na eletricidade, que foi através dela que veio aí, que tudo começou, né, através dessas descobertas, e evidenciar riscos, né, riscos inadequados,
para o meio ambiente e promover aí ações, né? Essas ações aí que foram ditas assim de conscientização, né? Para a população. E mostrar aí de perto, eu trouxe aí a pilha, né? Os materiais que são encontrados no interior da pilha, né? São vários, e abordar assim de uma forma mais específica cada um deles, né? Para trazer uma melhor orientação para a população. Pode passar. Orçamento detalhado, este aí é a descrição do orçamento que foi utilizada aí, né, nessa pesquisa, notebook. Aqui ficou. Utilização de notebook, quantidade aí, Q1, né? Preço unitário, mais ou menos, aí, uns 1.700, preço total, 1.700, foi apenas um. Impressões, né? As impressões que serão utilizadas, uma média aí de 500, né? E material de papelaria, que será utilizado para a confecção deste material de divulgação aí. Então, será realizado entidades, né, que serão contadas para a parceria, que é a Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, escolas, né? Pode passar. Cronograma. Lista de atividades que serão feitas, tem aí o cronograma 1, né, dessas atividades, que ocorrerá em um mês, né, coloquei no mês de agosto. A elaboração do questionário semi-estruturado a ser aplicado, também se realizar em agosto. O contato com entidades parceiras, prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, escolas também na duração aí de um mês posterior, né, ao mês de agosto. A realização das entrevistas também se pretende ser feito aí junto com sequência aí desse mês do contato, né, com as entidades. Pretende realizar essas entrevistas e o contato com as entidades em 2 meses, né, mês de setembro e mês de outubro. Análise dos dados obtidos das entrevistas, né, será divulgação aí dezembro, janeiro, fevereiro, né, a pesquisa de aportes teóricos atuais sobre a pilhas e baterias e produção de material didático, né, a distribuição à população com o objetivo de conscientização ambiental, apresentando alternativas de descarte correta das pilhas e baterias, né, que seja um folder, um marca-texto ou uma cartilha explicativa, como eu disse. E, por fim, a distribuição aí do material didático, deste material, né, didático aí para a população. Pode passar, por favor. As referências, né, aí algumas das referências que foram feitas para a pesquisa deste trabalho, LACATOS, né, que é a falsificação e metodologia dos programas de investigação científica, a resolução aí do CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, também que relata a lei aí, RAICIC, que faz o estudo de investigações e ensino de ciências, né, Galvani, volta os experimentos cruciais, que foi o estudo, né, do início aí, como tudo se iniciou. Silva Câmara Afonso, série de histórica da composição química de pilhas alcalinas e zinco carbono fabricadas. Ele relata aí essas referências aí sobre a história, né, da composição química desse material, das pilhas alcalinas, né, e o zinco.
e a introdução à pesquisa em ciências sociais, a pesquisa qualitativa em educação. Pode passar, por favor. Então, aqui os meus agradecimentos, né? Eu agradeço aqui, primeiramente, a Deus, que me deu força, né, para chegar até aqui. Enquanto algumas vezes achei que não iria conseguir, pensei até em desistir. Agradeço também a todos os meus familiares que me apoiaram de forma direta ou indiretamente, em especial a minha mãe, Maria José, né, que mesmo morando em outra cidade, foi bastante compreensiva comigo e me incentivou para a realização deste projeto. Também em memória, meu esposo, Ibaldo Costa de Souza, né, pelas ricas contribuições que dias antes de partir ele foi o meu mentor na realização da minha matrícula para este curso. E não poderia deixar aqui de agradecer ao professor João pelo componente trabalhado, a minha orientadora, a professora Débora, né, ela não mediu esforço para me orientar, e a todos os professores dos componentes já trabalhados que tiveram a sua parcela de contribuição para o alcance dos objetivos almejados. Cabe-me, portanto, agradecer a todos vocês, né, que estão presentes, que se mostraram generosos, dando sua cota de contribuição. Aqui é a minha gratidão, o meu reconhecimento, Sayonara Alves de Alcântara. Tá aí o meu contato, né, caso alguém tenha alguma ideia, pode, né, ficar à vontade, me está me chamando, é o meu WhatsApp, tá? Para fazer parte também desse projeto. E fica aqui, né? Se quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Bom, obrigado, Sayonara. Estourou um pouquinho o tempo, tá? Mas passar para as perguntas, tá bom? Entra um questionamento, principalmente orientadora, ou perguntas a sua orientada. Posso fazer um comentário, então? Claro. Bom, para começar, eu quero me apresentar, né? Sou a professora Débora, estou aqui na UFSB há 2 meses, praticamente, e a Sayonara me pediu para orientar esse projeto que eu não sabia direito como era, então a gente teve, né, pouco tempo para trabalhar, mas a gente vai trabalhar mais, e eu aceito também sugestões são bem-vindas, né? O nosso objetivo, então, é desenvolver uma ação ambiental, né, de conscientização que envolve um conhecimento multidisciplinar em relação ao descarte de pilhas e baterias. Como eu sou da área da química, então, eu me propus a orientar ela em relação, né, à composição química das pilhas e baterias mais utilizadas por essa parcela que eu acho que falta delimitar um pouquinho, né, os sujeitos participantes da pesquisa. Não vai ser Teixeira de Freitas inteiro, vai ser, né, uma amostra. E em relação a essa amostragem, a gente vai trabalhar aqui quais que são as pilhas e baterias mais utilizadas, da composição. E como eu sou da área da história da química, então a gente vai pesquisar também a questão da história das pilhas, baterias, as primeiras, né, pilhas, como é que surgiram, qual a diferença de pilha, bateria, enfim, e realizar uma ação ambiental de conscientização, que pode ser uma cartilha, né, depende do tempo, depende das condições, né, também da pandemia, desse momento de isolamento social, então tudo vai depender. Estamos abertos às sugestões dos colegas. Muito obrigada. Obrigado, professora. Sabia que você era tão nova aqui, né? Você está em Volta de Campos, aqui no CPF mesmo? Eu vim da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Vim redistribuído. Fizemos a redistribuição. A Marina foi para a UFES e eu vim para cá. Você está aqui em Teixeira, então, né? Eu moro em Prado. Minha internet está oscilando, por isso que eu estou no celular, mas
O computador, a internet de casa está difícil. A internet é bem Tranquilo. Bom, seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Mais alguém tem algum questionamento a ser colocado para a Sayonara? Professor, só um comentário. Claro. Para nos próximos trabalhos, é que ela enfatizou um pouco na grafita. E ela enfatizou que a grafita é o metal. A grafita, na verdade, ele é o mineral. Na verdade, é um mineral não metálico, só que é um excelente condutor de carvão. Então, normalmente, ele está cheio de impurezas metálicas em volta dele, tá? Só para os próximos trabalhos. Nem me apresentei, desculpa. Sou amável e sou engenheiro civil, professora aqui também. Só um comentário. Não, desculpa aí, é um mineral mesmo. É que eu acho que fiquei nervosa, acabei falando metal, tá? Desculpa aí. Tranquilo, obrigado. Amabile, né? Eu sempre chamei de Amabile. O nome escreve Amabile, mas eu não gosto. Aí eu chamo de Amabile. Amabile, tá bom. Sayonara, só algumas sugestões, tá? Sim. Em relação ao tempo da sua apresentação, você poderia ter sido mais enxuta, tá? Na sua apresentação e mais objetiva, tá? Nos seus objetivos, eu achei que você estendeu demais seus objetivos, né? O objetivo geralmente é ser objetivo, né? Geralmente são poucos e são mais direcionados, tá? Então, minha sugestão é você encurtar e colocar um objetivo geral, e se tiver vários outros, coloca um como específico, tá? E aí você coloca como metas a ser cumpridas na sua metodologia, tá bom? Eu acho que fica mais fácil de você trabalhar dessa forma, tá? Sugestão, tá bom? Você coloca como etapas, né? Tanto os objetivos específicos como etapas de cada fase do seu trabalho. No seu materiais e métodos, uma das questões lá você colocou a produção de material bibliográfico, mas não é material e métodos, né? Talvez seja um resultado, né? O que você se espera é a produção de uma cartilha de cunho educacional aí, no caso. Tá bom? Certo. Obrigada pela sugestão. Tá bom. Então, obrigado, Sayonara. Gustavo? Débora, você, se puder, depois você envia o baremo, que foi enviado para o seu e-mail, tá? Você envia para o meu e-mail, tá bom? Preenchido com a sua avaliação da Sayonara, tá? Caiu. Depois você lembra ela, tá, Sayonara? Certo, lembro sim. Tá. Gustavo? Estou aqui. Pode começar? Oi, estão me ouvindo? O que eu falei, Débora, para você depois não esquecer de enviar o formulário preenchido com a sua avaliação, né? Porque a avaliação é única, é exclusiva do orientador, tá bom? A Sayonara vai me enviar esse formulário? Já me enviou? Eu enviei para o seu e-mail. Mas eu posso enviar novamente, tá? Se você até que colocar no dia que eu tenho chat, que enviar esse formulário preenchido? você pode enviar semana que vem. Enviando até quinta ou sexta, tá bom, tá? Tá. Gustavo, desculpa. Aí pode começar, tá? Professor, eu vou ter que me retirar, certo? Tem problema? Sem nenhum problema, moça. Obrigada, então, pela participação. Obrigada, professora. A gente que agradece, tá? Tchau, tchau. Seja bem-vinda. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou o Gustavo Ferreira. Eu faço parte da equipe executora, junto com a Midian Falcão. O nosso projeto é um projeto de software, que é um gerenciador de arquivos para uma unidade escolar. Calma aí. Introdução e a problematização. Meu Deus.
No decorrer da história, a humanidade sempre buscou ferramentas para facilitar o cotidiano, desde paredes, escrever em paredes, rocha, couro de animais e cascas de árvore, entre outras coisas. Posteriormente, veio o surgimento da biblioteca na antiguidade e muitos estudiosos afirmam que o termo arquivo tenha surgido na antiga Grécia, atribuído ao Palácio dos Magistrados. Por que eu estou trazendo essa abordagem? Porque o nosso projeto traz exatamente o que existe hoje, que são locais que, na época, trouxeram a forma que podiam para facilitar o cotidiano, que parece uma biblioteca e está arquivando arquivos. Por volta do século XIX, surgiu as primeiras máquinas de escrever. E desde lá foi uma evolução, ano após ano, até chegar aqui. E, atualmente, a gente ainda encontra escolas, bancos, etc., mas o nosso foco é na escola, que trazem esse banco de dados físicos, mesmo com a enorme informatização que nós temos hoje, e com a facilidade de acesso a esses equipamentos. E essa funcionalidade de meio físico ocupam grandes espaços, dificulta a produtividade e demora no processo de busca, entre outras coisas. E fora que hoje nós vivemos num mundo que busca sempre a sustentabilidade, ou que está buscando a sustentabilidade. E esse tipo de ferramenta não condiz com o que nós estamos propostos para o futuro. Diante de tudo isso, é extremamente necessário que todo o arquivo físico dessas escolas seja migrado para um espaço virtual. Dessa maneira, nós vamos ter mais facilidade de acesso, porque poderá ser usado através da internet. Gustavo, você está passando os slides? Eu ainda estou na introdução e problematização. Tá, Negli, não tá? Agora passou. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Tá indo, tá ainda? Agora está a introdução e problematização. Beleza. Rapaz. Dessa forma, fazendo essa migração, a gente vai ter uma maximização da produtividade, agilidade nos processos e vai deixar de ocupar grandes espaços e vai ter uma forma de armazenamento mais seguro, porque se pega fogo, um incêndio, uma chuva inunda, a gente acaba perdendo todo esse banco de dados físico. Agora, falando um pouquinho sobre o objetivo geral. O nosso objetivo principal é projetar um sistema de software para gerenciar dados e informações de uma unidade escolar. Todo o nosso trabalho será embasado em estudos teóricos e explorando os conceitos de desenvolvimento de projetos de engenharia de software. E aqui em materiais e métodos, a gente buscou trazer já os objetivos específicos. Então, dessa maneira, o nosso projeto de software foi dividido em 4 objetivos específicos, os quais eles buscam chegar no objetivo principal que foi o dito anteriormente. Para alcançar o objetivo específico, e não está aparecendo minha apresentação, né? Tá ficando branco, acho que é porque você está colocando o mouse em cima de algum lugar. Tá, desculpa. Volta para o slide anterior. Pronto, voltei. Aprofundar o conhecimento sobre os projetos de sistema de software. Nós vamos buscar estudos, artigos, livros e principalmente conteúdos na internet para dar base para o nosso artigo. Gente, está parando minha apresentação. Só um minuto. Agora está aparecendo, né? Tá aparecendo ainda? Tá. Tá, pronto. Vixe Maria. Desculpa, gente. Então, a gente vai buscar também, principalmente na internet, porque
o nosso projeto é um de software e hoje a gente vive num mundo globalizado com tecnologia, então a gente também vai buscar conteúdos na internet porque se mostra como uma fonte geradora de conhecimento nos tempos atuais. E com esse objetivo específico, nós pretendemos realizar estudo de engenharia de software, a fim de acumular um maior conhecimento teórico na tentativa de atingir outros objetivos específicos. Um dos outros objetivos específicos é modelar o sistema utilizando uma metodologia de desenvolvimento de software. Para o desenvolvimento, a base das características específicas de um software gerenciador de arquivos. Para esse objetivo, nós vamos utilizar como base os conceitos definidos por Prisma, Maxim e Somerville. Será definido uma metodologia ágil. E um dos modelos mais comuns é um framework chamado Scrum, que tem o foco de gerenciamento de desenvolvimento interativo. Então, dessa forma, a gente entrega o software já pronto, em perfeito funcionamento para o cliente, mas com a possibilidade de fazer algumas alterações no futuro. Então, a gente entrega o projeto funcionando certinho. Mas eu preciso fazer uma alteração. Eu acho que aqui vai funcionar melhor dessa maneira. Então, essa metodologia, nós temos essa possibilidade. Ou nós temos também o método cascata. Só que nesse modelo, tudo é dividido em fases e é construído, cada um dividido direitinho. Só que esse modelo não tem uma dificuldade maior para alteração. Então, a gente já dá ele todo fechado, quadradinho, para não haver alterações futuras. No objetivo 3, que é elaborar um documento contendo um projeto de software para gerenciamento de arquivos. Aí será construído um projeto detalhado contendo as informações produzidas no objetivo específico 2. E logo depois será definido, que aí no slide está como terceiro, o escopo do projeto, estudo de viabilidade, levantamento de requisitos e, em seguida, os modelos. Os modelos são o banco de dados e de sistema que serão construídos, que também faz parte do nosso cronograma de atividades. Aqui em resultados... Meu Deus. Em resultados esperados, contribuições científicas ou tecnológicas, a gente espera-se projetar um sistema de... Eu estou vendo que o meu slide saiu de novo. Deixa eu ver se foi. Foi? Foi, Aparecendo. Gustavo. Tá, A gente sim. está no Eu 4, resultados esperados. Eu já estou ficando paranoico já. Espera-se projetar um sistema de software que possibilite gerenciar arquivos de uma unidade escolar, facilitando a gestão de dados e informações. O projeto detalhado, produzido durante os projetos integradores 1, e 2 e 3, deverá servir como base na implementação do sistema de software, que pretende se codificar futuramente, depois de todo desse processo dos projetos integradores. Espera-se também a produção de um artigo científico relatando as experiências adquiridas durante a elaboração desse projeto. Aqui no nosso cronograma de atividades, de atividades, eu não estou vendo, tá. Aqui. A gente colocou a revisão bibliográfica como sendo ela construída durante todo o nosso processo, então de agosto desse ano até julho do ano que vem. A definição da metodologia de desenvolvimento, definição do escopo já foi produzido, né? É claro que vai haver alterações no futuro, mas está aqui dentro do nosso cronograma até agora, novembro. Aí o estudo de viabilidade, levantamento de requisitos e modelagem de banco de dados e sistemas, como eu tinha dito anteriormente, está entre dezembro e março. E a escrita do projeto, detalhada, escrita do artigo científico e a apresentação final de abril até julho. A apresentação final está no último mês.
Deixa eu voltar para o slide, que eu estou na tela do Meet, por isso que eu não estou... Cadê? Aqui algumas referências bibliográficas utilizadas para a escrita do projeto. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao professor João e à professora Midian por estar sendo minha orientadora. Aqui tem meu número de contato, né? Meu nome é Gustavo Ferreira, meu e-mail para contato, e o da professora também eu coloquei caso alguém queira mandar diretamente uma sugestão para ela. Estou aberto para dúvidas e perguntas e sugestões. Desde já, obrigado a todos. Oi, obrigado, Gustavo, pela apresentação, tá? Eu que agradeço, desculpa o problema com o Meet, tinha hora que eu estava na tela do Meet e virou uma bagunça. Tá, obrigado, Gustavo, tá? Midian, tem algum comentário a ser feito? Boa tarde, pessoal. Então, o Gustavo me procurou com essa proposta de, na verdade, ele queria implementar esse sistema gerenciador de arquivos, mas para fazer essa implementação, a gente precisa começar com um projeto, né? Um projeto de software. E por conta do tempo disposto de 3 semestres, né, para um projeto integrador, não haveria possibilidade de projetar, até porque precisaria de muito conhecimento computacional sobre isso, projetar e desenvolver, implementar mesmo o software e entregar funcionando. Então, eu sugeri a ele que a gente projetasse esse software utilizando como base o projeto de sistema de software definido na engenharia de software. Eu acho que não ficou um pouco claro para todo mundo, que eu senti que algumas coisas eu teria que dar uma pincelada aqui da apresentação do Gustavo, que eu até escrevi aqui. Primeiro, a gente não definiu a metodologia ainda que vai ser desenvolvida. Ele falou sobre Scrum, Ágil, Cascata, são modelos que foram na referência bibliográfica, que são modelos de metodologia de desenvolvimento de software que existem, né, na computação, mas ainda não foi definido nenhum. Eu acho que ele chegou a citar da metodologia ágil, mas a gente ainda não especificou o que seria utilizado, justamente porque a gente precisa de um estudo aprofundado. Sobre o primeiro objetivo específico dele, ele falou sobre materiais na internet, mas é basicamente uma revisão sistemática, tá? A gente vai trabalhar com uma revisão sistemática, que é o mais apropriado, né, para uma pesquisa acadêmica, uma revisão sistemática ou revisão bibliográfica, enfim, a gente vai também definir aí qual das duas se encaixa melhor e por questão de tempo também. Então, essa pesquisa ela vai ser baseada em artigos científicos, dissertações, trabalho de conclusão de cursos, enfim, e artigos de anais e revistas. Ainda também, como lá no cronograma dele, o escopo, o levantamento de requisitos e a modelagem serão feitos, pretendemos, né, na verdade, fazer no Projeto Integrador 2, porque onde ele já vai ter um conhecimento mais sobre essas etapas do processo do desenvolvimento de software. Então, esse projeto dele, ele não vai entregar um sistema de software funcionando ao final, vai entregar um projeto. Então, como trabalho futuro, é isso mesmo que ele falou. Então, após o Projeto Integrador 3, né, que a gente pretende entregar esse projeto de software pronto, aí ele pode, depois, como trabalho futuro, implementar, porque do projeto para a implementação fica bem mais simples, porque a gente já tem todos os requisitos prontos. Era isso que eu queria um pouco dar uma pincelada, que eu achei que poderia ter faltado ou ficado um pouco solto. Se alguém tiver uma pergunta. Tá, eu tenho uma questão, Gustavo. Bom, eu não sou da área dessa área, né? Mas a gente sempre arranha na programação alguma coisa, né? Eu não sei se você deveria ter citado a linguagem que você vai
colocar tudo, ou a forma como você vai construir, Midian falou alguma coisa, né, sobre essa etapa, mas para mim, num projeto deveria ter isso incluso, né, ou seja, qual a forma que você vai construir esse software, qual a linguagem que você vai construir esse software, né? Acho que ficou essa dúvida aí, né? Ô, João, eu posso falar? Sei que a pergunta foi para o Gustavo, mas então, é isso que eu queria deixar claro, a gente não vai construir, a gente vai projetar utilizando os requisitos da engenharia de software, que são projetos mesmo, então é um projeto totalmente teórico, então vai ser construído a modelagem das classes do sistema, os requisitos, o escopo, custos, mas ele não será implementado. Então, por isso que não há uma linguagem de programação definida, porque a implementação seria um outro projeto. Esse é um projeto da engenharia de software e não de implementação. No final também eu ainda cito, né, que futuramente pretende-se projetar o sistema. Só se eu pulei, não estava nervoso, acabei me perdendo. Porque, assim, eu acho que a gente nunca, pelo menos lá na ELI da matemática, a gente nunca trabalhou com a engenharia de software. Foi até uma proposta nova que eu fiz para o Gustavo, porque na ELI a gente nem tem esse componente da engenharia. Normalmente a gente implementa mesmo, acho que já vim com outros alunos aqui de projeto integrador para implementação. Mas aí a gente já trouxe para uma outra área da computação, que é só a do projeto mesmo. Perfeito, Midian. Gustavo, alguém tem mais uma questão a ser colocada? Dúvida? Tá bom. Então, Gustavo, agradeço aí, tá? Sua participação. Bem? Midian também agradeço. Ia falar Amabile. Amable. Tá? Tem o Charles e Cibele, né? Quem gostaria de começar a fazer a próxima apresentação? Não sei. Qualquer um dos dois acho que já estão preparados, professor. Vamos lá. Cibele, você pode começar? Posso sim. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá bom. Eu vou ligar a câmera também para... Enfim, acho que é interessante. Peraí. Pronto, né? Tá dando para me ver. Eu vou abrir o slide aqui agora. Peraí. Tá dando para ver aí, certinho? Tá sim, Cibele. Tá bom. Boa tarde, gente. Meu nome é Cibele Meirelles Costa Brito Passos. Eu sou estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Faço BI Ciências também. E o meu projeto, ele tem como título Wood Frame, Análise da Aceitabilidade do Sistema Construtivo em Teixeira de Freitas, na Bahia. E a equipe executora desse projeto sou eu e a minha orientadora, Amable Nunes dos Santos, que é engenheira civil também e professora também, né? E para começar introduzindo e problematizando esse projeto, né, a gente sabe que apesar dos avanços que a gente tem nos materiais de construção, né, nas tecnologias que envolvem os materiais de construção,
Hoje, a gente ainda utiliza muito aquela técnica construtiva que veio lá da época do descobrimento do país, né? Que, no caso, é a alvenaria. Só que uma casa ideal, por exemplo, ela necessita ter a confortabilidade, a segurança, a acessibilidade, a durabilidade, a eficiência, resistência a desastres e, especialmente, a sustentabilidade, né? E essa busca pela sustentabilidade, essa discussão acerca da sustentabilidade, ela está muito presente hoje em vários ramos da economia. E aqui no Brasil, por exemplo, a indústria da construção civil, ela se destaca muito, muito, né, no setor econômico e tal aqui do país. Só que esse sistema, né, essa indústria da construção civil, ela tem grandes discussões porque gera bastante atenção nessa questão da sustentabilidade, porque ela é um sistema que gera muita degradação ambiental, né, desde a extração e fabricação dos materiais, né, até a construção mesmo das obras, né, muitos descartes de resíduos nos canteiros, né, e enfim, esse sistema convencional que a gente pratica aqui no Brasil, ele é responsável por boa parte desses prejuízos ambientais em todas as suas etapas, como eu já citei aqui. E com isso é importante que novos sistemas sejam conhecidos, sejam estudados, né, sejam implementados, e se tornem uma opção para a construção, né, as construções aqui do país. E uma opção de sistema construtivo é o wood frame, né? Ele é uma técnica, né, muito predominante nos Estados Unidos e também no Canadá, por exemplo, com cerca de 95% das construções, das casas, dos edifícios, dessas construções de lá, são com essa técnica, né, com essa tecnologia do wood frame. E em que consiste essa técnica? Ele é um sistema que é industrializado, né? Ele é durável e ele é estruturado em perfis de madeira reflorestadas e tratadas, né? E essas madeiras, elas formam painéis de piso, paredes, telhados. Esses painéis eles podem ser combinados, revestidos com outros materiais, né? E isso também visa aumentar o conforto térmico, o conforto acústico, né, do ambiente, além de proteger também do fogo, né, e de possíveis intempéries também. E o wood frame, ele possibilita a construção de edifícios de até 5 pavimentos, atualmente, né, até o momento, e ele também tem a possibilidade de você controlar os gastos desde o projeto, né, por causa da industrialização do sistema. E nesse caso aqui, a madeira, ela serve como uma estrutura leve, um método de execução rápido, né? Diferente do sistema que a gente tem, que a gente sabe que demora bastante para construir alguma coisa, né? Algum edifício, enfim, alguma casa. E aqui a madeira, ela executa o papel de estruturas internas de paredes e pisos. E além disso, né, de citar essas questões da madeira, aqui no país, a gente sabe que casas de baixo custo são necessárias, porque a gente sabe que a gente gasta muito para construir, né? E o wood frame, ele vem como uma alternativa também para isso, porque de acordo com alguns estudos, as construções de até 2 pavimentos, elas podem ser muito mais econômicas se utilizar, né, o wood frame. Porém, a gente precisa citar também que esse método, ele ainda não é implementado, assim, não é muito conhecido aqui no país e, portanto, não tem muita mão de obra, né? Não tem muita empresa especializada, o que também vai afetar no custo da construção em si, né? O wood frame, por exemplo, aqui no Brasil, ele já existe há mais de 15 anos, só que ele só está disseminando mais recentemente, principalmente nos lugares que tem essa boa oferta do material que é indispensável para o sistema, que no caso é a madeira reflorestada, né? E esses locais por exemplo, o Paraná e o Espírito Santo, né? E além disso, para cuidar da natureza, do clima, né? A gente precisa utilizar a matéria-prima renovável como uma alternativa para a construção, que é o caso do wood frame. E esse método ele é capaz de reduzir cerca de 80% das emissões do CO2, reduzir cerca de 85% dos resíduos de canteiro, que é uma coisa que a gente tem muito na construção convencional, né, na alvenaria, e tem a capacidade também de reduzir pelo menos os 25% do tempo de obra, né, da construção. E com isso, né, diminuir também o efeito estufa do país. Mas a oferta de mão de obra desse sistema é o ponto crítico, no caso da implementação, né? Aí é mais vantajoso você montar as paredes na fábrica e levar elas prontas para o local, né? E a madeira, ela é um material que tem
é um material cuja matéria-prima é renovável, né? E ele consome menor energia embutida na sua produção se comparado ao aço, ao alumínio, ao concreto, que são materiais muito utilizados na construção, né? E, assim, a gente sabe também que o Brasil, ele possui uma vasta extensão territorial, né? Ele possui um grande potencial de reservas florestais e tal, e ele deveria encontrar na madeira, né, uma opção de construção, né? Mas isso não acontece por causa de diversas causas, como, por exemplo, a tradição, né, na utilização da alvenaria, a falta de matérias que expliquem a questão da madeira nos cursos de engenharia civil, de arquitetura, né, que são cursos relacionados à construção civil. Também a questão das pessoas terem pensamentos errôneos acerca das construções pré-fabricadas, né, acharem que estão relacionadas à baixa qualidade. Também o fato da falta de divulgação desse sistema também, que muitas vezes os profissionais, eles ficam sem saber, né, o potencial da madeira, sem saber que ela pode se tornar um método construtivo, né, apesar de poder ter alguns pontos negativos, né. E, portanto, né, percebendo essa importância, esse potencial da madeira, a gente visa nesse projeto aqui analisar essa aceitabilidade, né, por parte de engenheiros civis e arquitetos aqui na cidade de Teixeira de Freitas, do sistema do wood frame. E aqui eu trouxe duas imagens, a primeira aqui no canto superior esquerdo é um esquema da estrutura em plataforma, né, de como é montado, mais ou menos, e essa segunda imagem aqui é uma residência pronta em wood frame, que para mostrar também que não é assim essa questão de baixa qualidade, né, que muita gente às vezes acha, tem um preconceito em relação às casas pré-fabricadas, né, e de madeira, por exemplo. Como eu já disse, o objetivo principal é analisar essa aceitabilidade, né, e especificamente falar um pouco sobre os fundamentos teóricos do sistema construtivo e também ver o conhecimento, né, dos profissionais da cidade acerca desse sistema. Agora, na parte de material e métodos, a primeira coisa que a gente vai fazer é delimitar a área de estudo, que no caso é Teixeira de Freitas, né, o município de Teixeira de Freitas, localizado aqui no extremo sul da Bahia, e ele integra a Costa das Baleias também. E aí tem um mapinha mais ou menos de onde fica a cidade de Teixeira de Freitas, né? E ele se encontra a cerca de mais ou menos uns 800 quilômetros da capital do estado, que é Salvador. E essa cidade, ela tem como bioma principal a Mata Atlântica, né? E ela não pertence a nenhum sistema costeiro. E ela tem como principais setores econômicos a agropecuária, a indústria e o setor de serviços também. Agora, para falar como que vai ser feito mesmo o projeto, né? A metodologia. Primeiramente, vai ser elaborado um formulário no Google Forms, né? E com perguntas relacionadas ao tema. E esse formulário vai ser disponibilizado para os profissionais da área na cidade. E a partir dessa disponibilização, vão ser coletados os dados, né? E vão ser elaborados gráficos quantitativos para poder ser feita a análise desses dados e assim poder concluir o projeto, né? Concluir o grau de aceitação do sistema construtivo aqui na cidade. E os resultados esperados e contribuições científicas ou tecnológicas desse sistema, é esperado que a gente consiga ver, né, analisar a medida de aceitação do wood frame na cidade de Teixeira de Freitas, analisar também o conhecimento dos profissionais, né, da área relacionados a esse tema, algumas opiniões, né, e entender também em que grau que se encontra essa adesão ao sistema. E como contribuições científicas ou tecnológicas, é esperado disseminar o conhecimento sobre o wood frame, né, e também possibilitar que novas tecnologias, novas opções, né, sejam agregadas às construções civis aqui da cidade. E o orçamento detalhado está dividido em duas partes, que no caso são os materiais permanentes e os recursos humanos. O material permanente são bens próprios, no caso notebook, internet, pendrive, né, que vai fazer toda essa questão da elaboração, da divulgação, disponibilização, né. E os recursos humanos, que no caso é o do orientador, que fica a cargo da própria universidade. E o cronograma de atividades ele foi dividido da seguinte maneira. A revisão bibliográfica ela vai ser feita durante todo o período do projeto, né, da pesquisa. A confecção do formulário vai ser feita agora de novembro até dezembro. A divulgação do formulário vai ser de dezembro até janeiro, né? O levantamento e a análise de dados vai ser lá em fevereiro até abril. E aí a elaboração e a apresentação final do trabalho, do projeto, vai ser de abril até julho, né, do ano que vem. E essas aqui são as referências utilizadas para escrever essa primeira parte do projeto integrador.
E eu agradeço a todos pela atenção, agradeço ao professor João Batista pelo componente, e agradeço a minha orientadora, a Amable, que me ajudou muito nesse projeto. E eu deixo aqui também o meu contato, né, meu e-mail e meu telefone, deixo também o e-mail da orientadora, da Amable, que é engenheira e professora também. E abro também para perguntas, dúvidas sobre o projeto, e, mais uma vez, muito obrigada. É isso. Obrigado, Cibele, pelo projeto, tá? Pela apresentação. Amable, tem algum questionamento, algum apontamento para ser colocado? Seu microfone está fechado. Acontece com mais frequência do que parece. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Cibele pela apresentação. Fala um pouquinho rápido, mas é normal. E quem sou eu para reclamar de alguém que fala rápido? Porque eu falo rápido também. E parabenizar também pela coragem que você e o Charles tiveram de aceitar fazer algo em uma área totalmente nova para vocês. Gostaria só de pontuar uma coisa, os meninos eles estão fazendo apenas uma pesquisa de aceitabilidade, nós não estamos entrando em critérios técnicos com relação a custo, a comparação entre as estruturas, distribuição de cargas, não. Esse trabalho dos meninos, tanto da Cibele quanto do Charles, são para verificar se essa tecnologia, que é muito difundida no mundo, e no Brasil é pouco difundida ainda, se na nossa região ela se aplicaria. A ideia é que futuramente a gente consiga fazer com esse primeira etapa do projeto, traçar a aplicação comparada, por exemplo, no sistema construtivo de casas, Minha Casa Minha Vida, aqui para a nossa região, que é algo que é muito viável e muito bem aceito no momento. É isso, professor. Obrigado. Se eu falar Amable. Cibele, alguns questionamentos, tá? Eu adoro a ideia de casa de madeira, tá? Bom, muito charmosa, isso. Mas eu fico na questão aí, acho que a nossa região aqui, você tem um endemismo muito grande, né? Cupim, né? Ou seja, aí você vai trabalhar com uma madeira, dependendo do tipo de madeira que trabalha, a maioria desses sistemas trabalha com uma madeira, por exemplo, de pinos, ela tem uma densidade baixa e que tem uma alta incidência de cupins, tá? Tanto que nós aqui nessa região, geralmente, nós não trabalhamos, e sempre evitamos trabalhar com cupim, com pinos, quando você trabalha com pinos, você trabalha mais com forro, né? E tem muito problema com cupim e forro, tá? Eu sei por causa disso, porque eu tenho um forro de madeira, eu tenho muito problema com cupim, tá? Então, aí vale, talvez, na sua pesquisa, fazer ser paciente dessa observação do tipo de madeira que você vai utilizar, evitando madeiras que são mais atrativas, porque o cupim, ele esse cupim que nós temos aqui, ele não é daqui, por que pareça, né, esse cupim que fala madeira, ele não é original daqui, tá? Mas ele se adaptou muito bem aqui, o problema é esse. Então, é difícil o combate. Mas acho que vale a pena, na hora de você fazer esse levantamento da aceitabilidade, procurar madeiras também, né, que sejam de difícil para o cupim, né? São madeiras com densidade maior, uma paraju, alguma coisa assim, que ela tem uma densidade maior, que é difícil se você pegar esse tipo de praga, tá bom? E outro detalhe que você tem que observar também... Muito interessante esse questionamento, professor. E outro detalhe interessante que você tem que pensar, estou falando que você está pensando em aceitabilidade do mercado, né? A Amable falou a questão de custo, tudo, mas madeira, ultimamente, para a construção civil, está muito caro, tá? Por isso que eu citei, por exemplo, na problematização, que aqui também no Brasil também é uma coisa que é muito difícil, porque vai influenciar nos custos, né? Pelo fato de não ser algo também muito difundido, não tem empresas, né? O lugar que mais se dissemina mesmo aqui no país é no sul, né? Até o momento. Que é um local de ter boa oferta, né? Tem empresa mais especializada. Isso que eu ia falar. Acho que está muito mais na questão de ter gente capacitada e técnica que construa dessa forma, que aí diminui o custo,
tá? Porque você ganha em velocidade, né, da Sim, execução da obra, né? Você ganha em velocidade de execução de obra e para fazer a parte de madeira, né? Ganha um pouco em conforto térmico também, né? Principalmente em relação à alvenaria, tá? Mas você não tem gente especializada. No mercado, se não tiver gente especializada, eu ainda faria um apontamento bem sincero com o Tati, né? Para ver a questão da aceitabilidade, utilizando madeira até de eucalipto. eu cito, inclusive, Tá? no trabalho mesmo, no trabalho escrito, essas opções, né? Do pinus, do eucalipto e tal. Mas eu não sabia mesmo da questão do pinus em relacionados ao cupins. Agora que você falou aí, realmente. Porque aqui, Aqui em casa os a gente tem, países, inclusive, um guarda-roupa de madeira que vive tendo cupim. Tá? porque nós moramos numa região tropical, e o cupim se desenvolve bem aqui. Os países onde tem esse tipo de construção são de clima temperado. Entendeu? Então, esse tipo de praga é um pouco mais difícil. Igual formiga também. Formiga aqui é um inferno. Nos outros países, como a formiga não é tão adaptada a frio, então não tem tanto problema. Então, tem que se pensar nisso. Tá? Na hora de você ver a aceitabilidade aí, tipo da madeira, e procurar trocar uma madeira renovável que nós temos aqui. Certo, professor. Muito obrigada. Tá bom? Certo. Obrigado aí, Sibeli, Mabel, tá? As contribuições, tá? Charles, Eu tô último, aqui. né? E escutando certinho, tá, né? Tô. Vou abrir a câmera aqui também. E todo mundo, boa tarde a todos. Vamos iniciar a apresentação. Todos estão vendo o slide? Sim, Charles. Ok. Começando aqui a apresentação, né? O meu projeto ele é sobre a verificação da aceitabilidade do sistema construtivo steel frame na cidade de Teixeira de Freitas. A equipe executora sou eu, Charles Zil, e a minha orientadora foi a Amable Nunes dos Santos. Falando um pouco sobre a introdução e problematização, a construção civil é de extrema importância para a economia, pois gera diversos empregos de forma direta e indireta. A alvenaria convencional tem um grande peso no sistema construtivo nacional, pois é de fácil acesso os materiais e tem um menor custo comparado a outros tipos de construção, sistemas construtivos. E também não necessita de uma mão de obra tão especializada comparado a outros. Porém, é um método de construção não sustentável, pois consome muitos dos recursos naturais, e com isso geram muitos resíduos também, entendeu? Gera resíduos, gera muito desperdício. Então, acaba que tem diversos impactos ambientais, acaba causando diversos impactos ambientais. Por isso é importante procurar maneiras de tipos de construções menos invasivas, que visam a sustentabilidade. E uma delas é o sistema construtivo steel frame, que já é consolidado em países mais desenvolvidos, que é a base de aço galvanizado. E aí, mesmo tendo um maior custo comparado à alvenaria convencional, ela tem um maior controle, e com isso possibilita uma maior agilidade na construção. Tem outras vantagens também, como tem fácil adoção a isolantes térmicos e acústicos, e por apresentar um peso menor comparado ao concreto armado, ela possibilita, vamos dizer assim, menores solicitações a fundações, e aí poupa um pouco de dinheiro, né, nessa fase de construção. Na sequência ainda, a cultura de alvenaria no Brasil é muito forte, né, como já foi citado. Por isso, empresas do ramo da steel frame buscam algumas comparações, por exemplo, alta produtividade e desenvolvimento sustentável, já que a matéria-prima que é utilizada ela é reciclável no steel frame, e por isso é um desperdício praticamente zero, e o uso de água também é mínimo, quase 1%. E aí, comparando com a alvenaria convencional, isso é uma das principais desvantagens, né?
já que a alvenaria, já como foi falado, ela tem um grande desperdício dos materiais que são utilizados na construção. Mesmo com diversas qualidades citadas e tal, ela ainda é pouco conhecida e executada no Brasil. Isso pode ser por diversos motivos, como a barreira cultural, né, que é empregada no Brasil, ou a questão da forte presença da alvenaria no Brasil, aquela cultura já empregada, ou por conta do custo. Mas se for levar em conta o desperdício, a agilidade que é feito o processo, o método steel frame pode ser até mais barato do que a alvenaria convencional. Então, esse projeto busca analisar a aceitabilidade desse sistema construtivo na cidade de Teixeira de Freitas, tendo como objetivo geral verificar o nível de aceitabilidade do sistema construtivo steel frame por engenheiros e arquitetos na cidade de Teixeira de Freitas. E objetivos específicos: apresentar os fundamentos teóricos do sistema construtivo, verificar a aceitação do método na cidade de Teixeira de Freitas, no meio técnico da área, e analisar o conhecimento dos profissionais da cidade com relação ao método. Em materiais e métodos, o projeto vai ser implementado em Teixeira, né? Então, o trabalho será submetido na cidade de Teixeira, como foi dito, que é um município brasileiro situado no extremo sul da Bahia. Em 2021, estima-se uma população de cerca de 164.290 habitantes, que, na sua região geográfica, ela é considerada a maior cidade. Já no estado da Bahia, ela é considerada a 9ª maior. A pesquisa é de caráter quantitativo de aceitabilidade, como foi dito, feita entre os engenheiros e arquitetos da cidade, através de perguntas desenvolvidas através do Google Forms, e aí serão enviados para os arquitetos e engenheiros para poder responder. Aí, isso é uma pesquisa que irá avaliar a aceitação mediante aspectos culturais da região, da opinião quanto a requisitos técnicos e econômicos dos profissionais da área, quanto à utilização do sistema construtivo steel frame. Resultados esperados: contribuições científicas ou tecnológicas. Espera-se que as perguntas feitas aos profissionais da área sejam respondidas com franqueza, para que isso seja possível estabelecer qual seria o grau de aceitabilidade da técnica construtiva. E como contribuição científica ou tecnológica, com o maior entendimento sobre esse sistema, que ele apresenta bastante características ambientais, talvez seria possível a opção para novas construções na cidade, né? O orçamento detalhado. Será necessário para esse projeto notebook, um tablet, internet e um orientador. E o financiamento fica por volta de R$ 12.400. O cronograma de atividade. A revisão bibliográfica será feita por todo o tempo, só que eu coloquei ali entre setembro, outubro e novembro, que é o que já começou a ser feito, né? Aqui teria que mudar no caso. A formulação das perguntas será entre novembro, dezembro e janeiro, a distribuição para os profissionais entre janeiro, fevereiro e março, a análise dos resultados entre abril e maio, e a confecção do artigo e a apresentação final do trabalho entre maio, junho, julho e agosto. Aqui algumas referências principais utilizadas para a realização do trabalho. E obrigado a todos que estão ali no meu contato, o contato da professora. Quero agradecer a todos pela atenção e pela professora e a paciência que teve para trabalhar esse projeto com a gente. Obrigado. Obrigado, Charles. Apresentação. Enxuta, né? Rapidinho. Um cara meio acelerado. Mais alguém tem algum comentário para ser colocado? Apresentação do Charles, algum questionamento? O Charles, professor, da mesma forma que a Cibele, foi muito corajoso em se embrenhar na engenharia civil e logo em sistemas construtivos que são tecnicamente simples de serem executados, mas depois que você conhece. Porque por a gente ter o costume de sempre fazer alvenaria, então todo mundo sabe o que é alvenaria. Só que pouquíssimas pessoas, até mesmo os profissionais, eles conhecem com profundidade esses sistemas que foram apresentados aqui. O sistema steel frame é um sistema mais tranquilo aqui para a nossa região. Aqui já tem algumas aplicações mais no setor industrial. Por exemplo, eu trabalho com o sistema steel frame na indústria, em pequena escala, claro. Mas é um sistema mais tranquilo para a gente aqui se adequar e das pessoas conhecerem esse sistema. Da mesma forma que a Cibele, vai ser uma pesquisa apenas de caráter qualitativo, ou seja, vamos procurar saber, procurar ver se os profissionais daqui, eles conhecem o sistema, e além disso, se a nossa região, de acordo com os profissionais, é claro que não vamos avaliar os critérios técnicos da região apenas,
nesse momento, porque os meninos ainda vão ingressar, se tudo der certo, na engenharia civil, e aí sim a gente vai desenvolver um trabalho mais complexo, envolvendo todos os critérios estruturais, envolvendo todos os critérios de levantamento de custo, envolvendo todas as hipóteses necessárias para esse trabalho. Mas eu gostaria de parabenizar também o Charles pela apresentação, um pouquinho enxuta, um pouquinho rápida, mas é assim mesmo, a gente vai adequando e para uma primeira apresentação, ficou show de bola. Era isso, professor. Obrigado, professor. E desculpa aí a rapidez, acostumar ainda. Tranquilo, Charles. Assim, eu acho que a sua empreitada é um pouquinho mais tranquila que a da Cibele, tá? Até porque o sistema de construção metálico, o sistema misto aí, o sistema misto, né, já é bem utilizado aqui em Teixeira, né? Você já utiliza bastante estrutura metálica já, né? Até por conta do preço da madeira. Se usa estrutura metálica para acelerar o processo construtivo e baratear, né, em relação à madeira. Então, acredito, não em questão de critério de trabalho ou de avaliação de trabalho, mas assim, eu acho que em termos de aceitabilidade, talvez a parte de metálica deve ser um pouco mais tranquila que a de madeira, tá? Particularmente, eu prefiro a de madeira, mais bonita e elegante, tá? Mas acho que vai ser um pouco mais empreitada, um pouco mais fácil para você, tá bom? Então, agradeço aí a todos. Alguém tem mais um comentário a ser colocado? Bom, não tem nenhum comentário. Vou só solicitar a Midian e a Amable que me enviem as avaliações dos seus orientados, tá bom? E no Projeto Integrador 2 aí, a gente está aí para poder ajudar vocês. Certo? Certo, professor, obrigada. Obrigado a vocês aí, tá bom? Muito obrigada também. professor. Tá bom. Abraço, viu? Obrigado a todos, valeu, professor. Tchau.